Bíblia aí? Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Amém? Vamos numa palavra agora. Eu quero que você preste atenção. São dois recados que Deus colocou no meu coração. Eu creio que vai nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Expanda aqui um pouquinho, se aí tem na foto. Em nome de Jesus. Comeu muito no Natal, irmão? Irmão aqui comeu bastante? Agora, e o filho? Só um pouquinho, né? Glória a Deus. Só uma fotozinha. Tem um rapaz que estava se alimentando-se essa semana na igreja. E meu filho olhou assim para ele e falou: papai não, meu Deus, como ele falou? A montanha está tão grande que está caindo a comida. Mais ou menos por aí. Estava caindo até pedaço de carne no chão, de tão grande, não tinha mais aonde colocar. Vou falar quem é a pessoa para não. É um pequenininho pratinho. O Samuel tem 4 anos e meio. Mas que montanha! Quem será esse amigo? Misericórdia. Não vou falar que é, não, senão ele vai ficar assim. Gente, vai está por aqui. Você deve estar lá para trás. Deve estar escondidinho lá atrás. Glória a Deus, irmãos. Uma amiga também, tem mulher que misericórdia. Trabalhava como guia turístico. Eu fui levar uma turma do Espírito Santo a conhecer a Praça São Paulo. E aí calhou de uns lugares tem um guia próprio, que é o prédio do Banespa. Uma história até bonita aquele prédio, que foi considerado uma época o maior da América do Sul e o maior do mundo. E o que acontece? Quantos anos foi? Eu fui lá programar o almoço. Eu cheguei para o dono do restaurante e falei: gente, olha, aqui a maioria é mulher. Você pode fazer um bom descanso com mulher? Não quase nada. Teoria, né? Mulher não come quase nada. Ele falou: tudo bem, vamos fazer isso. E olha, um restaurante chique, né? Consegui, acho que a metade do preço. Era bastante gente, né? E fui lá, ó, vamos lá, vamos almoçar agora, vamos embora. Os homens, incrível, rapaz, parecia todo mundo de regime. Mas as mulheres, eu fiquei com vontade de sair correndo no restaurante. Falei: Jesus amado, me ajuda. Eu não sei se as irmãs aqui são dessa forma. As irmãs comem bem ou mal? Mais ou menos, né? Eu falei: Jesus, ainda bem que o gerente não falou nada depois. Não sei se ele ia querer novamente alugar. Eu nunca mais tive coragem de voltar lá. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos para o que interessa em nome de Jesus? Tem outro aniversariante aqui, João Pereira, também está fazendo aniversário. Esse vai ficar depois, então, que eu não tinha visto. Esse aqui tinha me dado na minha mão. Lá no versículo de número 2, capítulo 12, eu quero chamar a sua atenção para esta palavra. Vai até entrar de acordo com a segunda que Deus colocou no meu coração. Diz: olhando para Jesus, autor e o que mais? Consumador da fé. Digam glória a Deus. Irmãos, aprendam uma coisa. Nós temos que aprender a cada dia olhar somente para Jesus. Talvez 2012 não foi algo especial. Deve ter faltado algo. Só que a fé talvez se enfraqueceu um pouco, porque você tirou talvez o olhar de Jesus e passou a olhar mais para essa dificuldade, para esse desprezo, para esta enfermidade, essa adversidade que você está enfrentando. Não, para. Nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o autor do quê? Da fé. Ele simplesmente faz você, olhando para Ele, adquirir a fé. A fé é uma certeza daquilo que ainda você não possui, mas assumir como já fosse seu. Mas isso só acontece quando a pessoa olha para Ele. Quando a pessoa desvia o olhar, não tem mais jeito. E Ele é o padrão, Ele é o exemplo a ser seguido. Se você olhar a vida de Jesus Cristo, analisa friamente comigo. Teríamos nós como colocar Ele como padrão? Porque se você olhar dentro da Bíblia Sagrada, Jesus aparentemente, Ele perdeu. Mentira ou verdade? Aparentemente Ele foi parar onde? Lá na cruz. Para quem não sabe, a cruz naquela época de Cristo era sinal de prisão, era vergonha. Quem sabia, diga glória a Deus. Era vergonha para quem não sabe. Tanto é, quem estava na direita e na esquerda de Jesus, alguém lembra? Eram dois o quê? Dois ladrões. São pessoas malfeitoras, bandidas, que eram presas, aonde? No Calvário.
destinada à morte. Uma morte horrível, uma morte de cruz. Jesus fez isso tudo para nós. Então, aparentemente, ele estava perdendo. Tanto é que muitas pessoas passavam, olhavam para Jesus, ficavam fazendo o quê? Criticando. Mas salvou tantos, por que não se salva agora? Zombando daquela situação, achando que Jesus naquele momento estava perdendo. Não é verdade? Ou que havia perdido, destinado agora a morrer só. Aparentemente nem o pai, e o pai naquele momento não pôde nem ele responder. Aparentemente ele estava perdendo, ou perdido, aparentemente. Só que aquele ato que ele foi até o final, fez o sonho de Deus se realizar. E o sonho de Deus era ver o homem salvo. E dentro dessa salvação, em Jesus Cristo, você gratuitamente conquistou a vida de Deus. Aquilo que parecia perdido, tornou-se uma vitória. Lá em Romanos, eu estava meditando lá dentro, capítulo 4, capítulo 3, aliás. Romanos capítulo 3, abra lá em nome de Jesus. A partir do versículo 21, guarde esse recado. Aparentemente Jesus estava perdendo, ou perdido. Aparentemente você está perdendo. Aparentemente 2012 foi um ano de perda, de fracasso, talvez alguma vitória. Aparentemente não deu certo do jeito que você queria. Parece que está tudo caindo. Aparentemente. Guarda esse detalhe. Quem achou de bom glória a Deus, capítulo 3, versículo 21 diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em quem, irmãos? Em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Deus não te vê de uma maneira diferente. Em Jesus Cristo foi feita a tua justiça. Parecia que estava perdido. Que mais? 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados, privados. Não tem mais ali. Antes de Cristo vir, não tinha como, estávamos separados. Quando Jesus veio, aí ele trouxe novamente a redenção. Tanto é que é o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, quando ele foi crucificado, ele estava nos remindo, ele estava nos resgatando das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Então Jesus não perdeu. Ainda que alguém olhasse para ele e falasse: agora salva você. Ainda que alguém olhasse para ele, a Bíblia fala sobre isso, e fizesse: manasse sua cabeça. Ainda que alguém estivesse desprezando o que aconteceu com ele, e ele sofreu muito. Ele é o autor da fé. Ainda que você esteja sendo desprezado, humilhado, não sei o que você está vivendo, mas olhe para Jesus. Não coloque a culpa de um fracasso ou possível fracasso nesta pessoa. Você é responsável tanto para o teu crescimento quanto para o teu fracasso. Por quê? Se continuar olhando para Jesus, Deus vai te abençoar. Você vai ser exaltado. E da mesma forma que o sonho de Deus foi realizado em Jesus Cristo, salvando todos os homens, e mulheres, da mesma forma, se você olhar para Jesus, Deus vai tornar realizado o teu sonho para a glória do Pai. Guarde esse primeiro recado. Voltando lá para onde nós começamos, em nome de Jesus Cristo. Olhando para Jesus. Aprenda
a 2013 a olhar somente para Jesus. Não desvie o teu olhar de forma alguma. Se estiver dando bem, melhor ainda. Mas se porventura alguma coisa está acontecendo, ou aconteceu em 2012, olha para Jesus. Não culpe ninguém pelo teu fracasso, e nem pelo teu sucesso atribuído. O teu sucesso, se você olhar para Jesus, você cresce. O teu fracasso, quando você tira o teu olhar. É isso que Deus está falando. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo e pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e aceitou-se à destra do trono de Deus. Aí você vai sentar no trono. Aí você vai ver a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Digam glória a Deus. Segundo livro de Samuel, o segundo recado de Deus. Senti o coração de dar dois hoje. Samuel é fácil, não é difícil. Aliás, me perdoe. Deixa aqui marcado o segundo Samuel. Vai para Josué, capítulo 1. Josué vai ser o cumprimento. Quem achou, de bom glória a Deus? Josué, capítulo 1. O ano passado, para quem lembra, alguém lembra da mensagem do ano passado? Sim ou não? Eu preguei Josué. Ninguém lembra? Tem que guardar a palavra. Guardar. É importante guardar. Amém? O chão está escorregadinho. Cuidado aí para cair. Tem que comprar. Só tem uma. Tem que colocar mais placas. O chão escorregadinho. Josué, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Digam glória a Deus. Observa o detalhe. Ele começa: Moisés, meu servo, versículo 2, é o que, irmãos? Morto. Morte significa o que? Perda. Talvez em 2012 alguém perdeu algo. Alguém teve uma frustração, teve uma decepção. Talvez alguém perdeu a saúde, o namorado, a namorada. Talvez alguém perdeu a autoestima, a honra. Talvez alguém perdeu o emprego, ou o cargo, o salário. Perdeu alguma coisa. Não quero adivinhar o que você possa ter perdido, possa ter até conquistado. Vamos colocar para quem perdeu. Ele diz: Moisés, meu servo, é morto. Talvez fala contigo. Você que talvez perdeu algo, ou não conquistou algo, talvez projetos inacabados, talvez sonhos não realizados, alguma coisa que talvez conquistou, porém pela metade. Não tem que agora ficar de cabeça baixa. Estava meditando em casa. Não tem que agora, pastor, mas eu orei tanto, eu busquei tanto, eu me consagrei, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, tem coisas que Deus não quer. O apóstolo Paulo, quando estava contra o Evangelho, ele era Saulo de Tarso, o Senhor Jesus falou para ele uma seguinte frase, dizendo: Saulo, Saulo, duro para ti é recalcitrar contra aguilhões. Significa isso? É você pegar uma faca e esmurrar a ponta desta faca. Vai acontecer o que com a sua mão? Vai machucar. Às vezes o Senhor Deus, Ele permite uma situação porque a pessoa está forçando a barra. E ela está batendo em ponta de faca, está se machucando. E Deus não quer isso para ela, e ela está teimando: não, mas eu quero. Se você não conquistou, meu amigo, minha amiga,
Não tem que ficar agora caído. Ah, mas eu queria tanto aquele emprego, aquela namorada, aquele homem, aquela mulher, aquele... Não, se você não conseguiu, levanta a tua cabeça. Não fique parado. Isso não é recado para ninguém não, porque eu estava meditando essa mensagem hoje. Tanto é que quando eu entrei, falei que ia dar 2 mensagens. Não fica aí como um derrotado nesta vida, uma pessoa fracassada, uma pessoa caída. O que o Senhor Deus disse? Olha, Moisés, meu servo, é morto. O que ele diz? Levanta-te. Não fica aí agora caído, chorando, porque acha que a vida acabou para você. Porque talvez a sorte, ela não está brilhando para você. Não, lembrando lá de Hebreus, você está tirando o olho do Senhor Jesus. Você está olhando para você, está esquecendo de olhar para a palavra. O plano de Deus é infinitamente maior para a sua vida. E você está fechado num certo mundo, fechado numa certa situação, sendo que Deus tem o melhor para você. E você está perdendo este melhor. E se você hoje levantar-se, tomar uma decisão em 2013, a tua sorte vai mudar. A tua vida vai mudar, mas tem que parar, tem que olhar mais para Deus. Tem que pegar esse pensamento que talvez está preso e libertá-lo na palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Não tenha outra mente. Pare de achar, não, mas tem que ser ela, mas tem que ser ele, tem que ser esse emprego, tinha que ser... Não, não foi. Jesus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. O dia de amanhã pertence a quem, meus irmãos? Não pertence ao mundo. Deus tem coisas grandes. E nós muitas vezes limitamos o poder de Deus pelo nosso egoísmo, pelas nossas vontades, porque queremos que seja do nosso jeito. Deixa Deus agir. Ele disse: Moisés, olha, o meu servo é morto, mas levanta. Ele estava chorando, estava desesperado. Tem pessoas que estão desesperadas. Tem pessoas que estão revoltadas. Tem pessoas, vou tirar minha vida. Não deu. Deus não está olhando para mim. Está, você não está olhando para Ele. Você está desviando o olhar. Aprenda a olhar para Jesus. Aprenda a viver debaixo daquilo que Deus fala, da sua palavra. A depender exclusivamente do Senhor. Não de um conselho, não de um amigo, não de um namorado, não de uma situação, mas de Deus. Nós temos que aprender. Ele disse, indo lá para Samuel, um quadro parecido com esse. Vamos falar? Em nome de Jesus. Deus disse o que para a pessoa levantar? Alguém que se levantou. Alguém que fez a diferença quando perdeu algo. E nós fazemos a diferença quando olhamos e obedecemos aquilo que Deus fala. Vai lá agora, porque deixou marcado já isso? Segundo livro de Samuel. Capítulo 12. Capítulo 12. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Quem está entendendo, diga um aleluia. Diga 2013. Nunca se esqueça disso, hein? Mais uma vez, 2013. O ano da alegria completa. Nunca se esqueça desta frase. Vai ser o ano da alegria completa. Não vai faltar nada, em nome de Jesus. Quem achou, digam graças a Deus. Capítulo 12, versículo de número 15. 12, 15. Abriram, em nome de Jesus. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu, gravemente. Observe esse detalhe. Por que Deus fez isso? Deus permitiu que aquela criança sofresse esta enfermidade, no caso. Deus permitiu, não foi algo que foi acontecido. Versículo 16. E buscou Davi a Deus. E buscou por quem, irmãos? Pela criança. O que ele fez? E jejuou Davi, e entrou, que mais? E passou a noite prostrado sobre a terra. Aquele homem buscou. Quando ele soube que a criança, quando tinha acabado de nascer, para quem não sabe, fruto de um pecado, fruto de uma desobediência, uma falta de vigilância,
Aconteceu o quê? O Urias ali tinha morrido, por causa do adultério, o Davi conheceu a Batseba e veio essa criança. Não era plano de Deus. O Senhor Deus ali permitiu, né, que ele colocou. E o que acontece? Quando Davi observou que a criança estava realmente mal, doente, gravemente, ele conhecia Deus. Ele sabe que Deus é o que, irmãos? Misericordioso. A misericórdia de Deus é algo grandioso. Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é uma coisa maravilhosa. Nós estamos debaixo da graça, da misericórdia de Deus. E glória a Deus por isso. E Davi foi lá buscar, ainda que ele tinha pecado, mas ele tinha reconhecido o seu erro. Ele tinha pedido perdão, Deus tinha perdoado. E ele sabia que Deus era poderoso para trazer a vida àquela criança, para trazer a saúde àquela criança. Ele buscou Deus, ele fez jejum para a criança. Ele ficou prostrado diante da presença de Deus. Talvez você fez isso. Talvez você perdeu muito em 2012 por um propósito, por um projeto, por algo na tua vida. E, poxa, por algum motivo no seu qual, não vou dar aqui um dia adivinhador, talvez você não conquistou. Talvez você perdeu. Talvez você não adquiriu o que você queria. Talvez esse sonho não foi realizado em 2012. Talvez este projeto está ainda inacabado. Tem alguns que pela metade. O desespero às vezes bate. A tristeza às vezes ela vem. E a pessoa às vezes indaga, mas Senhor, o nosso mal, aí que está a diferença. Nós vamos ver a diferença que Davi fez. O nosso mal que nós não aceitamos, mas Deus é desse jeito, Deus. Eu lembro quando eu namorei uma pessoa, glória a Deus por isso, que Deus me colocou a pessoa certa hoje. A pessoa era de Deus, não era errada mesmo. Mas não era de Deus o namoro. Então eu lembro que eu cheguei numa oração para Deus e falei, Senhor, e quando a pessoa ela está cega espiritualmente, isso digo eu, um evangelista na época, eu estava cego espiritualmente. E eu falava, Senhor, a tua palavra diz que se eu me deleitar em ti, Salmo 37, versículo 5, se eu deleitar em ti no Senhor, versículo 4, aliás, se eu deleitar no Senhor, o Senhor satisfaria o desejo do meu coração. Senhor, eu me deleito em ti, eu tenho prazer na tua palavra, faça a tua obra, eu me dedico ao Senhor e tal. E esmurrava contra a faca, só me machucava. Os meus sentimentos só estavam sendo o quê? Mais feridos. Até que teve um dia que o Senhor Deus teve que abrir a minha cabeça e falar, filho, eu tenho melhor para você. Acorda, você está dormindo, você está cego. E uma pessoa falou, Souza, olha, cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar de você. Muito obrigado, Jesus. Fui cuidar das coisas de Deus, onde o Senhor Deus me deu a mulher mais bonita do mundo. E glória a Deus em nome de Jesus. Me deu um filho maravilhoso. Mas por quê? Porque naquele momento eu parei de reclamar. Eu quis realmente aceitar o conselho do Senhor. Eu tinha vindo então de um relacionamento frustrado. Fiquei triste por causa daquilo, momentaneamente. E depois o Senhor Deus realmente realizou algo que estava no meu coração. O sonho de me casar, o sonho de constituir uma família, o sonho de ser pai, de realmente ter uma criança. Deus me deu esse prazer. Quando? Quando realmente acordei. Quando eu parei de buscar o meu interesse e busquei o interesse de Deus. Ele chegou para Moisés, falou, Moisés, ou Josué, olha, Moisés, meu servo é morto, olha, perdeu, acabou, já foi, agora levanta-te. Não adianta ficar aí chorando. O Davi estava lá, a criança estava prestes, estava viva ainda. Meu Deus, eu estou jejuando, meu Deus, olha, pela criança. Talvez você está orando bastante, está querendo algo, mas você já consultou a Deus, se é da vontade de Deus? Tem pessoas que estão esmurrando contra a ponta de faca. Está lutando, mas aquele emprego, aquela casa, aquele carro. Já consultou a Deus? A pessoa às vezes quer do jeito dela. Não é do jeito dela, é do jeito de Deus. Deixa o Senhor Deus trabalhar. Davi estava fazendo a parte humana, sacrifícios humanos. Não é com teu sacrifício. A Bíblia diz desta forma. Coloca isso no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos ir novamente aqui, os 16. E buscou Davi a Deus pela criança. Talvez você está buscando muito por esse relacionamento, por essa situação, por esta vida. Ah, pastor, mas eu quero.
Ah, pastor, não, esqueça o A, esqueça o B. Esqueça. Seja submisso. Fala no teu coração, Deus está o melhor. Pastor, mas o melhor é ela, o melhor é ele, o melhor é esse emprego, o melhor é isso. Você acha os teus olhos. Passe a pedir, Deus, deixa eu olhar com o teu olho, com os teus olhos. Deixa eu olhar com a tua visão. Aí você vai ver que esta pessoa até era boa, mas Deus foi muito mais. O povo queria quem? Alguém lembra? O povo queria a Saúl. Elegeram a Saúl. E Deus tinha quem? Deus tinha Davi. Você está vendo Saúl, Deus tinha Davi para você. Davi tem algo, Deus tem algo maior na tua vida. Às vezes nós pensamos pequenos. Nós temos que unir a nossa pequenez com a grandeza do Senhor. E saber que Ele é Deus, Ele é Senhor e tem coisas grandes. Pare, você não está dando, porque não é projeto de Deus. E o projeto de Deus na tua vida será coisa maravilhosa. Ele continua, versículo 17. Então, os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu que, irmãos? A criança. Misericórdia. Agora, ele estava jejuando, estava sem comer, estava isso, estava prostrado, não saía, não tomava banho. Você olha aqui a história, vários dias, não tomava banho, não fazia nada. Imagina para chegar perto daquele homem. Que situação, né? Ficar um dia sem tomar banho, 2, 3, imagina só. Estava meio esquisita a situação. Estava no